Olá, pessoal! Oi, torcida querida! No podcast de hoje, no 51, eu estou tendo a honra de receber aqui a Kelly Soato. Ela é a mãe do goleiro do São Paulo, João Soato. Oi, Kelly, tudo bem? Oi, tudo bom, Cida? Obrigado por estar participando do podcast. Imagina, é um prazer contar a história dele. Kelly, me conta uma coisa. O João sempre pensou em ser goleiro? Desde criança lá, quando ele jogava bola, ele já pensava em ser goleiro? Sempre, Cida. Na verdade, assim, futsal, né, todo mundo começa no futsal, e eu lembro que a primeira matrícula em escolinha que nós fizemos, eu falei assim para ele, não vai jogar no gol para não se machucar. E daí nós fomos, eu e o meu esposo, quando nós chegamos lá, ele chegou pro treinador e falou, eu sou goleiro. E já foi, assim. Então a gente ficou de fora, né? Falei, ele tá indo em direção ao gol. Aí o meu marido falou, está sim. Eu falei, então já era. Ele é de muita personalidade. Muita, muita, muita mesmo. Assim, em nenhum momento ele titubeou quanto à posição dele, né? E assim, não foi cedo, ele não começou com 4, com 5 anos, não foi. Desde que eu conheço o João, né? Ele sempre era fanático por bola. E sempre ele se punha na posição de goleiro. Então, assim, chuta a bola em mim. Essa era a frase dele. Ô tio, chuta a bola em mim, mãe, chuta a bola em mim, pai, chuta a bola em mim. E era todo mundo chuta a bola em mim. Em nenhuma outra posição ele... Mas desde pequenininho. Daí, de tanto, assim, a família falar, põe ele na escolinha, ele gosta demais, né? A gente acabou levando para a escolinha com 7 anos, né? O Atlético de Amparo. O professor era o Renan, na época. E ele ficou, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, no futsal. Depois eu acabei tendo meu outro filho, o Matheus, né? E o horário era ruim para eu estar levando. E daí eu conversei com meu esposo, eu falei, olha, a gente vai mudar ele para o campo, mas isso ele estava com 9 anos. Então, assim, ele não era tão grande para estar indo para o campo. Mas a gente não tinha essa ideia da evolução do futebol, né? Para a gente, ele estava se divertindo. E aí nós matriculamos ele numa escolinha de campo, aqui da cidade também, chamado Rio Branco, né? E foi lá que ele foi descoberto pelo Atlético Paranaense, na verdade. Ah, é? Ele passou pelo Atlético Paranaense antes de chegar no São Paulo. Antes de ir para o Atlético Paranaense, ele ainda passou pelo Corinthians. Nossa! Sempre como goleiro? Sempre, sempre. Ele jogou na categoria de base do Guarani, ele jogou na categoria de base do Corinthians, do Atlético Paranaense, e agora ele está no São Paulo. Nossa, mas pouca idade com tanta experiência. Eu falo para ele assim, né? Porque assim, quando ele começou, tanto no futsal quanto no campo do Rio Branco, aqui na nossa região não tem preparador de goleiro. Então, como que foi essa introdução nele na base, né? O que ele fez? Ele participava dos torneios ali do Rio Branco e num desses torneios faltou goleiro, né? Como sempre, falta goleiro. E tinha terminado a temporada de competições pelo Rio Branco e faltou goleiro para uma equipe do Serrano, uma cidade aqui vizinha. E um dos pais do menino que jogava no Serrano era conhecia o Soato jogando, falou assim, Soato, vamos, Kelly, libera o Soato para jogar uma competição lá em Socorro, que a gente mora em Amparo. Falei, vai, né? Mas só que eu não posso levar, que eu trabalho, meu marido trabalha. Você leva, se você levar e acompanhar. Aí nessa competição, essa equipe acabou ficando campeã. Nessa competição, o Wellington, que é o olheiro do Atlético Paranaense, estava lá. E a competição acho que terminou numa sexta, num sábado, e na segunda ia ter uma avaliação do Atlético Paranaense para monitorar meninos. Uhum. E aí o Wellington falou assim, olha, leva esse goleiro que a gente vai fazer avaliação com ele.
Aí esse amigo nosso que levou, porque assim, ele falou, vai ter uma peneira do Atlético Paranaense. Eu falei, o que quer dizer isso? Aí ele fez assim, é uma peneira, você não sabe? Eu falei, não tenho ideia do que seja uma peneira, mas se o João quer ir, leva. E daí ele ficou, assim, saíram de manhãzinha. E eu calculava, falei, até 1h da tarde eles voltam. E era 4 da tarde, 5, eles não voltavam. Falei, meu Deus do céu. Daí liguei, chamei Edivaldo, pai desse amigo, né? Falei, Edivaldo, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Aí o Edivaldo falou, o Soato passou e tá jogando com os meninos do 15. Aí eu falei, você tá louco? Ele tem 9 anos. Como que ele vai defender bola de menino de 15 anos? Fica calma, ele fez. Seu filho sabe o que faz, ele sabe qual bola ele tem que defender e qual não. Falei, nossa, é muito forte. Ele falou, tranquilo, Kelly, fica tranquilo. E daí isso foi no final de ano. Voltou, o Edivaldo fez assim para mim. Passou, ele passou na peneira. Eu falei, que legal. Eu falei, e o que isso quer dizer? Aí ele olhou para mim e começou a rir, né? Ele fez assim, isso quer dizer que pode ser que ele venha fazer outras avaliações para o futebol de base. Aí eu falei assim, como assim? Ele, assim, o João até então nunca tinha tido treino de goleiro, o que é cama, né? Nada, não sabia fazer punho, não sabia dar passada, não sabia nada, né? E nunca. Ele assistia na televisão e tentava reproduzir nas escolinhas que ele passou. Mas tinha o treinador, o professor do campinho, não o professor específico para a atuação dele. Enfim, falei assim, isso daí deve ser conversa fiada. Falei pro meu marido aí, falei, é besteira. Não vamos cair nessa onda, a gente vê tanta conversa. Mãe é tão desconfiada, né? Então, mas assim, a gente ouve tanta conversa do mundo do futebol. Falei assim, deve ser alguma coisa que não é. Falei, não é, né? E beleza, quando foi em janeiro, no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, tocou meu telefone e era realmente esse Wellington. E ele fez assim, nós vamos fazer uma avaliação no Cultura, acho que não era no Cultura, era no Montanher, que era um clube em Campinas. E outra em São João da Boa Vista. Mas eu não quero seu filho no Montanher, em Campinas. Eu quero em São João da Boa Vista. Você tem condições de levar? Eu falei, não sei. Eu falei, vou perguntar pro meu marido, né? Não tenho ideia do que isso seja. Falei, que dia que é? Ele falou, numa quinta. Falei, vou ver se eu consigo pegar folga. Meu marido pega folga, a gente tenta. E aí ele fez assim, você leva um amigo dele também? Eu falei, se o pai estiver junto, a gente leva, né? E fomos. Na quinta-feira foi eu, meu marido, o João, o Gregory, que era o amigo dele, que era um outro menino que tinha passado, e o Moacir, que era o pai do Gregory. Aí tinha, acho que uns 120 meninos lá. Nossa. E todos jogando, um time contra o outro, tal. Enfim. Falei assim, o que é isso? Né? No final, o Wellington estava com o moço, né, que depois a gente ficou sabendo que era o Danilo, e que era o coordenador da captação do Atlético Paranaense na época. E daí o Danilo Ribeiro fez assim, tem como você levar ele amanhã no Cultura em Campinas? Essa época foi o dia que pegou fogo no Ninho do Urubu. Foi exatamente o dia que pegou fogo no Ninho do Urubu. Nossa. Aí eu falei pro meu marido do meu filho, não vai morar nesses lugares, não. Não vai. E, enfim, foi para o Cultura, na sexta, terminou, eles jogaram lá, daí lá tinha um preparador específico de goleiro, até virou amigo nosso, chama Matheus Araújo, hoje ele trabalha lá em Portugal. Aí o Matheus falava assim, a gente estava no alambrado e o João do lado de dentro, e tinha outros goleiros que já faziam essa preparação,
e ele falava assim, faz a cama para mim. E o João não saía. Agora eu vou bater umas de punho, dá a passada e entra na bola. O João não... Aí eu comecei a rir, eu com meu esposo do lado. Aí ele fez assim, por que vocês estão rindo? Eu falei, nós somos o pai desse goleiro, e se você não fizer o movimento para ele copiar, ele não vai saber. Ele nunca treinou específico de goleiro. Aí ele foi fazendo os movimentos, o João foi copiando para o aquecimento, entrou em campo, foi até com o sub-15 lá no campo, de novo, só que daí essa vez estávamos eu e o Marcos, né, que é o meu marido, e saímos de lá, eles não dão, né, resposta se passou, se não passou, nada, a gente vem para casa e viemos para casa na sexta. Perguntamos para ele se ele gostou, ele falou, eu gostei, mãe, e seguiu assim. Quando chegou na terça da semana seguinte, toca o telefone, era o Wellington de novo. Aí o Wellington fez assim, sábado você consegue ir para Curitiba? E assim, nunca foi, eu só viajo para praia, nunca falei, onde fica Curitiba, ser humano? É pertinho, ele fez. Falei, dá para ir de carro? Ele falou, dá, tranquilo. Falei, eu vou ver com meu marido, se ele pegar folga no sábado, a gente vai, sai na sexta e vai. Mas sem noção nenhuma. Pensa dois pais sem noção. Enfim, fomos nós e o Gregory também. Observação. E daí nós chegamos lá, os meninos foram dormindo a noite inteira. Porque o meu marido saiu do trabalho às 10 e nós fomos. A gente revezava a direção. Ele dirigia 1h30, eu dirigia 1h30, porque os dois tínhamos trabalhado o dia inteiro, e a gente não tinha noção do que era a Regis Bittencourt. Nossa. Aí, nós chegamos às 7 da manhã, lá um monte de menino no portão lateral, assustador, tudo novo, né? Tudo novo. E pegou os documentos dos meninos, entre os meninos, depois a gente pega os pais. Né, põe a fitinha lá entre os pais para assistir o jogo. Eu estava tão cansada, menina, que eu dormi debaixo de uma árvore lá. Nossa. Eu não vi o meu filho jogar. Porque eu pensava, eu falei, a gente vai ter que voltar, porque no dia seguinte eu tinha uma prova para fazer aqui em São Paulo. Eu não tinha nem ideia do que eu estava fazendo. E ele foi, e assim, esse monitoramento aconteceu, acho que umas 5 vezes. Que você foi para Curitiba, levá-lo para lá. Que a gente levava para lá, nos festivais que tinham, foram vários. Teve um festival que estava tendo até uma competição, acho que era o Brasileiro Sub-20, não sei, nós paramos na lateral, assisti o jogo do Sub-20, olhei do lado e tinha o Danilo, que é esse coordenador da captação. E eu fiz assim, eu falei, Danilo, por que você avalia o meu filho junto com os amigos dele? Falei, o que o meu filho faz nas competições lá em Amparo, só que durante todo esse período, Cida, o que o Atlético fez? Uma parceria com uma empresa chamada Field, aqui em Campinas. Então, todo esse período de monitoramento do João, o João fazia treinos regulares daí com esse preparador de goleiro, esse Matheus Araújo, na Field em Campinas, no Clube Cultura. Então, era paralelo. Eles deram suporte, viram que tinha condições, mas que precisava desenvolver. E aí, esses 6 meses era para ver como que ia ser a evolução dele, como ele chegou e como ele ia evoluir, se realmente valeria a pena investir. E depois de 6 meses, o Danilo fez assim, vai ter uma competição em Balneário Camboriú, chama BG Prime. E eu queria que o João representasse o Atlético Paranaense. E aí a gente tinha uma criança de 9 anos, e a gente não tinha ideia, né, do que era viajar sem pai, nem ele tinha, mas ele também não tinha medo. Foi 10 dias lá, nós levamos para Curitiba,
Daí ficou 10 dias, depois nós fomos buscar. E ele era novo, né, na categoria, no sub-10 do Atlético Paranaense, né, e colocaram o nosso número lá no grupo, e eu lembro que tinha uma mãe que falava assim, chama Constância essa mãe. Ele defendeu alguns pênaltis, e essa mãe falava assim, defendeu, né, e eu falava assim, mas quem que é o goleiro que defendeu? Porque já tinha outros goleiros, né? Eu não sei, mas ele assim, é o meu herói. Não precisava saber quem que era o goleiro, né? Não tinha filmagem no YouTube. Sim. Então, assim, aí eu falei assim, se a senhora puder, por favor, gravar, né, um pouco dos lances, eu vou saber quem que tá aí, se é o meu filho, se não é, tal, porque ele não falava com a gente por celular, por nada. E depois a gente ficou sabendo que era ele mesmo. Nossa, que tava no gol. Era o herói mesmo lá do time. Era ele que estava no gol e tal. E aí ele começou, né, essa parte de ser introduzido à base, compreender como que era uma base e tal. Nesse período, a gente foi conhecendo outros pais que foi explicando pra gente. Como ele ia treinar lá no Cultura, aí os pais falavam, olha, é assim, é assado, funciona assim, funciona assado. Por que você não pega o seu menino? Ele está sendo monitorado pelo Atlético. Leva ele nas peneiras para ver se ele é bom mesmo. Né? Falei, tá bom. Aí ele foi numa peneira, tinha acho que 5 equipes, né, fazendo avaliação. Ele passou, assim, foi aprovado pelos 5 clubes. Nossa. E o clube que ele foi aprovado em primeiro lugar foi o Corinthians. Porque assim, ele entrou, né, que daí faz aquele goleiro, eles separam lá os times, né, ninguém se conhece e vai. E nesse jogo, a bola não chegava nele, chegava só no outro gol. Aí alguém de fora gritou, troca o goleiro, inverte o goleiro. Faltava acho que uns 5 minutos na primeira avaliação. E o árbitro, e o olheiro do Corinthians ouviu, e o árbitro ouviu. Mudaram o goleiro. Assim, em pouquinho, ele fez 3 defesas consecutivas, seguidas, assim. Nossa. E daí o olheiro do Corinthians, na época, ele fez assim, chamava Daniel, agora acho que ele tá no Red Bull, ele fez assim, não, eu quero ele no Corinthians, para uma avaliação da semana inteira. Nós levamos ele pro Corinthians. Vamos pro Corinthians, né? Porque ele treinava no Cultura, mas aí eu falei assim, ô João, vamos procurar um lugar para você treinar mais perto de casa do que Campinas. Que eu levo você 3 vezes por semana por Campinas, tá pesando. Aí nós descobrimos o Guarani. Daí o Guarani treinava em Morungaba, que é perto de casa. E aí ia ter a União Cup. Ia começar a União Cup e ele estava precisando de goleiro. Falei, vamos fazer a avaliação no Guarani. Se você passar, você nem vai para Campinas treinar, você treina ali no Guarani. Eu lembro que eu liguei para o Danilo lá no Atlético Paranaense, ele fez assim, não é assim que funciona, mas eu não sabia como funcionava nada. O meu filho queria jogar. E eu queria que ele jogasse, independente do que... Aí ele ele treinava no Guarani e foi fazer o teste uma semana lá no Corinthians. No final dessa semana, na última semana de teste, no último dia do teste, eles chamam os pais lá, põem lá no mini estádio e fala quem passou e quem não... Vai lá chamando os nomes. E eu lembro que no primeiro dia tinha um monte de João Pedro. Né, tinha um monte. Então ele começou a falar João Pedro. Eu não levantei, porque eu falei assim, a gente não sabe se é o nosso, se é o outro. Enfim, nós não levantamos. Aí chamou mais um monte de nome, daí voltou a chamar João Pedro, daí chamou com sobrenome. Aí ele falou assim, viu, nós já chamamos vocês. Né? Aí nós descemos, a pessoa fez assim, na época era o Juninho que estava cuidando dessa parte aí, a pessoa fez assim, ó, a gente vai chamar os pais que passaram, acho que tinha uns 120 meninos, 9 passaram, assim. Nossa, é isso mesmo. Muito pouco, né? Igual aconteceu em São João da Boa Vista. E daí os pais foram num lugarzinho mais retirado assim. E aí eles perguntaram: quem
mora em São Paulo? Todo mundo levantou a mão. Eu não levantei, eu não morava. Qual menino estuda à tarde? Só eu levantei a mão. Ninguém estudava à tarde. Quem tem condições de vir 4 vezes por semana treinar? Todo mundo levantou a mão, eu abaixei. Daí a moça fez assim, você não tem condições de nada? Eu falei, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Agora eu já não sei mais. Aí ela fez assim. Aí eu virei e fiz assim, olha, meu filho, não dá. A cidade que a gente mora é pequena, não tem, a 4ª série não tem de manhã. Até a 4ª série, todo mundo na cidade estuda à tarde. Não tem como ele vir treinar 4 vezes na semana aqui. Não tem. Não, ele fez, tudo bem. Então, só que o João não estava perto de mim. Então, não vai ter o que fazer. Então, seu filho está liberado. Falei, tá bom. Aí, a hora que ele falou está liberado, eu chamei o João. Quando eu chamei o João, ele falou, não, espera aí. Esse é o seu filho? Eu falei, esse é o meu filho. Então, eu vou passar o seu número para o Juninho, a gente vai decidir o que vai fazer com ele. Falei, tá bom. Aí o Juninho pegou o nosso celular e tal, nós viemos embora, no caminho o Juninho já ligou. E perguntou qual que era a possibilidade do João ir treinar lá. Eu falei assim, no máximo, uma vez a cada 15 dias. Falou, tá bom. Aí o primeiro mês deu certo, ele foi a cada 15 dias. No segundo mês já mandou para outro treinador que chamava André Cainan, que daí já compunha a base, e daí ele já começou a ir 3 vezes por semana para lá. E você levava? Meu marido levava. Aí ele saía, daí a gente conseguiu acertar a escola, ele saía da escola, era assim, era horário, se pegasse trânsito, não chegava. Nossa, imagina. Aí ele treinava no Corinthians e jogava pelo Guarani. Ele foi assim até mais ou menos dezembro. Em novembro foi. Em novembro tinha a competição, a final da BG, e como o Atlético Paranaense ia fazendo o monitoramento, acho que ele foi em setembro para Curitiba, num final de semana, jogou lá, mas no Corinthians ele treinava durante a semana e não disputava ainda pelo Corinthians. Então ele disputava pelo Guarani e disputava pelo Atlético Paranaense. Aí, numa dessas competições do Atlético Paranaense, era a final da Taça Curitiba, que foi lá em Curitiba, e depois eles iam para Joinville disputar a final da BG Prime. E ele foi, nós fomos junto com ele e tal, né? Todo pai bancando a despesa, né? Que é o normal dentro do contexto. E quando nós voltamos, eu recebi a ligação do Corinthians, que o João estava desligado do clube. Eu falei, tudo bem. Aí o treinador falou assim, como assim tudo bem? Eu falei assim, os pais já informaram, né, que dispensa mesmo. Né, foi bom, ele aprendeu bastante aí, tá tudo bem. Daí ele falou, não tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque vocês é um atleta do Corinthians e tá representando o Atlético Paranaense. Você sabe o que isso significa? Nossa. Aí que nós fomos entender o que significava. Aí que nós fomos entender o real significado. Até então, a gente não tinha essa noção. Que não podia, Sim. Porque não tinha vínculo, eu não sabia nem o que existia vínculo federativo. Sim. Ele estava jogando. E daí aí foi o momento que a gente teve que decidir. Daí eu conversei com o João, falei, João, tem a opção de você ficar no Corinthians, né? Porque depois daí o André falou, olha, vamos conversar mais tranquilo, a gente entendeu que você não tinha essa noção, e a gente quer conversar com vocês e ver o que vocês vão decidir. Mas vocês têm que decidir ou um clube ou o outro. Aí a gente já tinha informado que a gente ia sair do Guarani. E daí, conversando com o João falou, mãe, eu sou muito apegado com os meninos lá de Curitiba, eu gosto deles, e eu queria ir lá. E a proposta, na verdade, na época da base do Atlético Paranaense, que foi apresentada pra gente, era uma proposta muito humana, sabe?
que a gente não enxergava a cobrança dos meninos a cobrança lá com 10 anos era muito diferente do que a gente sentia para cá em São Paulo. Então, assim, eu acho que essa parte humana pesou muito na decisão da gente ir para o Sul. E nós fomos. Daí, em 2020, João foi para o Sul, que tinha completado 10 anos. Ele foi para o Sul e entrou a pandemia. Nossa. E você chegou aí com ele ou ele foi sozinho para o Sul? Não, aí eu sou funcionária pública estadual há 20 anos. E o meu marido é industriário há 25. Aí fica aquela história assim, a gente vai sair do serviço e pesar nas costas do menino essa questão de ser obrigado a vencer no futebol para compensar o pai ter saído do serviço ou a mãe ter saído do serviço. Aí nós chegamos, assim, eu como funcionária pública, eu tenho a possibilidade de um afastamento sem remuneração pela 202, que chama. Aí conversei com o meu chefe, né, com o supervisor, pedi para ele, falei, olha, pessoal, o menino só tem 10 anos, né, o clube também apoiou a gente nessa parte de estruturação de moradia lá, e eu preciso acompanhar o meu filho, eu falei, não tem como eu largar uma criança, eu tô com um outro filho de 3 anos e com esse de 9, como que eu vou largar ele, como que eu não apoio o sonho? Aí eu falei assim, João, são 2 anos, a mãe tem 2 anos para transformar você de menino em homem. É isso. Fiz para ele, são 2 anos, e depois de 2 anos a gente vê o que a gente faz. Aí ele começou a treinar, tal, entrou a pandemia. Teve o lockdown, daí pra gente voltar para casa. O clube rapidinho mandou a gente para casa, tinha uma assistente social que acabou falecendo na pandemia, a Rafaela, muito boa lá. A gente teve um suporte humano dela muito bom. E aí a gente voltou para casa, e aí eu voltei para casa com um amigo do João, que era de Águas de Lindóia, que o pai eu conheci de uma forma muito inusitada, em um dos campeonatos do Rio Branco, o menino foi bater um pênalti, uma falta no João, e o João defendeu, e ele xingou, ele falou assim, falou, filha da puta de goleiro. Eu falei, que triste. Eu falei, você tá xingando a mãe do goleiro, eu tava atrás dele, né? Você viu o que esse menino fez? Eu falei, vi. Nossa, dificilmente pegam a bola do meu filho. Eu falei, que triste você xingar a mãe do goleiro. Você conhece a mãe do goleiro? Eu falei, muito prazer, eu sou a mãe do goleiro. Eu fiz pra ele. Tudo sobra, né? Não tinha. Aí ele chamava Alessandro, também faleceu durante a pandemia. E o que aconteceu? A gente ganha muito amigo no futebol. A gente aprende muita lição que Deus vai plantando. Nessa volta para casa, o Alessandro, né, antes de eu ir para o Sul, porque eu não queria, na verdade eu não queria. Quem me convenceu foi o pai do JP, que também chama João Pedro, que é o Alessandro. Ele ligava e falava assim para mim, você não vai fazer isso com seu filho. Se você precisar, a minha esposa cuida do seu filho. Nem conhecia a esposa dele, como que... Sim. E ele teve um problema renal, já no meio de 2019, e tinha a Ibercup no meio de 2019. E o menino dele estava lá, já treinando no Atlético Paranaense, a gente se conheceu aqui, mas o menino dele já tinha ido para lá com a esposa, né, com a mãe. E ele tinha ficado aqui. E ele teve alguns problemas de saúde graves aqui, foi parar na Unicamp, e a mãe, né, do Jota, a mulher do Alessandro, ligou para mim, eu não conhecia, era uma moça loira. Olha, ela fez, eu não te conheço. Mas o meu marido, antes de ser internado, ele disse para mim assim, se precisar de alguma coisa para o futebol, liga para essa moça. E eu tô ligando porque eu preciso que o seu João, né, o Soato vai para a Ibercup. Eu falei, vai. Eu preciso que você leve o Jota também para a Ibercup, porque eu tô aqui em Campinas. Falei, mas não era para você estar em Curitiba? Ela falou, aconteceram alguns probleminhas, o Alessandro está internado,
e eu preciso que você me ajude. Eu falei, não, tá tranquilo, os meninos sempre jogaram juntos. Aí os meninos foram para a Iber, só que o Jota era um sub acima do João. O sub do Jota ficou campeão da Iber Cup, o do Suato não. Mas esse amigo, né, o Alessandro, que me convenceu a me mudar com o Suato para Curitiba. E daí, na pandemia, quando ele estava em tratamento na diálise, né, em busca de um transplante lá em Curitiba, eu trouxe o filho dele comigo, no lockdown. Nossa. E a gente ficou todo esse tempo aí, até voltar para Curitiba novamente os treinos. Uhum. Aí o Suato ficou lá até os 14 anos. Então, a iniciação desportiva ele fez toda lá no Atlético Paranaense. E quis o destino que o Suato viesse para o São Paulo com 14 anos. Nossa, que história, hein? Aí, no São Paulo, assim, da mesma forma humana que nós fomos acolhidos lá no Atlético Paranaense, nós fomos acolhidos com carinho, com respeito humano pelo São Paulo, que, assim, a admiração da gente só aumenta. Né? Aí ele veio para o São Paulo com 14. Primeiro campeonato dele foi a Copa Votorantim. E partida de decisão foi contra o Palmeiras. Nossa! E eles sagraram campeão da Votorantim em cima do Palmeiras. Foi muito legal, né? Foi assim, não desmerecendo, mas assim, é um baita de um time, o Palmeiras da base. Não tem como a gente falar que, assim, você ser campeão em cima do Palmeiras não é notório, né? E a primeira competição dele pelo São Paulo, no Sub-15, que foi o ano passado. O ano passado? Porque ele tem 16 anos e hoje ele joga o Brasileiro pelo São Paulo no Sub-17. Sub-17, né? Nossa. O Kelly, você contou tanta história, você adquiriu tanta experiência, porque do seu filho lá pequenininho, no interior, jogando na escolinha, passou por tanta coisa, e ele é tão jovem. É impressionante. É impressionante. Eu falo assim, muitos, né? Ele passou por muitos preparadores de goleiro, ele tinha quando ele passou na peneira do Atlético Paranaense, tinha um preparador de goleiro que jogou no Primavera aqui na cidade, chama Elison Santos. E ele não sabia que o João tinha passado, nós começamos a pagar para ele treinar o João, mas ele não sabia. Então ele treinava com o Matheus lá na Field, em Campinas, e treinava com o Elison aqui, para ganhar o tempo que ele perdeu, que ele não tinha noção. E o Elison falava, eu vou pôr esse menino num clube grande, né? E esse preparador de goleiro havia treinado o meu marido. Ah, seu marido era goleiro também? Na verdade, eu tenho o João na carreira dele, ele conheceu um amigo que chama o João Guilherme. O João Guilherme era goleiro do Guarani. Ele falava assim, goleiro não, jogava no gol. Então, assim, meu marido não era goleiro, ele jogava no gol. Jogava no gol. E o seu filho é goleiro mesmo. Meu filho é goleiro, meu marido jogava no gol. E aí, esse Elison, né, levou o meu esposo para fazer uma peneira pelo Santo André, na época e tal. Mas, assim, essa disposição de ir, esse apoio da família, né, não é nem o apoio da família, era outra época. Né? O meu esposo vem de 7 filhos. É diferente. É diferente. A realidade é diferente. E o preparo dos clubes também. Os clubes grandes, como o São Paulo, tem preparadores de goleiros para todas as categorias. O Zete é o coordenador. Ele chama os meninos. O Zete chama os meninos toda semana para fazer o vídeo, para analisar o jogo e orientar. Nossa. Não é qualquer um. É o Zete. Né? É o Zete. É o Zete. A primeira vez que o Zete me chamou pelo nome, eu olhei para o meu marido e falei, o Zete sabe o meu nome, eu não quero nem saber. Não fala mais nada para mim. Eu falei, eu tô de boa, tô feliz, não importa, o João tá aqui. Ô
Kelly, e o seu filho, quando começou lá pequenininho, e decidiu, né? Porque ele tem personalidade. Eu quero ser goleiro, eu vou catar no gol. Você pensava que ia chegar hoje num clube tão grande como o São Paulo? Não. É assim, não é que eu não botasse fé no meu filho, é que a gente não compreendia nada sobre o mundo do futebol. Nada. Empresário, scout, a gente não sabia de nada, coordenadora, assim, e eu sempre fui muito, assim, fulano de tal quer falar com você, beleza, por exemplo, né, o Biasotto é o diretor da base, né, e assim, vamos conversar com o Biasotto, não tem problema, vamos lá, entendeu? Então, assim, e eu sempre falei tudo que eu pensava, isso é um risco no futebol, a gente sabe. É bem isso mesmo. Né? No futebol é sempre perigoso você falar o que pensa, né? Depois a gente vai aprender isso, mas isso depois, com o tempo, né? Mas aquela mãe do interior que o filho jogava na escolinha não tinha noção nenhuma, achava que era... Na verdade, eu ainda achava, durante um bom tempo, que era meio... não era real, né? Que pegavam os meninos por um tempo e depois dispensava, porque o que a gente vê bastante, né? É isso. Porque a peneira, na verdade, daí caiu a ficha no dia que nós fomos para o Corinthians, que eles fazem uma palestra introdutória. De tantos meninos, tantos passam, eles põem lá, né? A gente... tantos goleiros... Então, ser jogador de futebol é mais difícil que passar num vestibular de uma faculdade muito, muito difícil. Isso, porque o funil é muito pequeno e os desafios e tanta coisa que a gente passa, que no final você passa tudo isso, você fala, mas será que vai virar jogador? Porque a gente não sabe. E sabe o que eu achei mais difícil, Cida? Assim, porque daí com 9 anos ele foi para lá. Daí, o que aconteceu? A minha história é complicada. Passaram-se os 2 anos e eu tinha que decidir se eu ia exonerar o meu cargo do Estado ou se eu ia continuar trabalhando. Só que para continuar trabalhando eu tinha que voltar. Meu menino mais novo fez assim, mãe, eu não aguento mais o frio e eu quero estar com a minha avó e com o meu pai. Porque o futebol, ele separa famílias. Separa. O fato é esse. O futebol é assim, a gente sonha o sonho do nosso filho, mas são muitos sacrifícios familiares que são realizados em prol desse sonho. E eu não queria que pesasse no ombro do João nada referente a isso. Aí o que eu falei para o João, falei, filho, a mãe precisa decidir. E aí que entra a esposa do Alessandro. O Alessandro faleceu e a Eliane virou minha amiga. E ela foi morar comigo lá em Curitiba, na casa que eu morava. E ela fez assim para mim, volta, Kelly, que eu cuido do Soato para você. E aí eu conversei com ele, falei, João, você vai dar conta de morar longe da mãe? A mãe vai procurar vir todo final de semana de ônibus te ver. E aí a gente ia eu ia todo final de semana, eu pegava o ônibus em Bragança, eu demorava 12 horas para chegar, eu trabalhava até a 1 da tarde no serviço, pegava o ônibus às 2h30 e viajava, chegava em Curitiba às 2 da manhã. No sábado de manhã, levava ele para o treino, deixava na porta do CT, depois eu ia buscar no pós-treino e ficava com ele à tarde e no domingo de manhã. À noite, eu vim embora. Nossa. Mais 12 horas para chegar às 6 da manhã em São Paulo, na rodoviária Tietê, pegar mais um ônibus para conseguir chegar no serviço e trabalhar tarde e noite. Na segunda eu ficava até às 10h30, 11 horas da noite trabalhando. E passava a semana inteira assim. Eu fiz isso durante 1 ano e meio. Nossa! Todo final de semana eu ia para Curitiba. E isso foi o que pesou para a gente acabar voltando para São Paulo, né? E cair num outro clube. Então, assim, são muitos sacrifícios,
Muitas renúncias, né? Muitas, assim, e muitos amigos que a gente aprende a ler as pessoas, eu falo assim. Porque no mundo do futebol, o mais difícil para os meninos é a competitividade. Eles competem com eles mesmos, eles competem com o coleguinha da mesma posição, e eles competem, quando eles jogam campeonato para time grande, os outros times que jogam contra o time grande, os meninos vêm para ser visto. Porque eles jogam demais quando eles pegam time grande, porque eles também querem estar na base de time grande. Sim. Então, assim, esses meninos, eles vivem uma avaliação eterna. Eles vivem uma avaliação, uma autoavaliação que eles se fazem diariamente, né? E tem a avaliação de como eles estão se portando perante os colegas da mesma categoria, uma categoria abaixo, uma categoria acima, porque chega um tempo que as categorias se unem, e se o que vem abaixo tiver com uma projeção maior que você, é dispensado, né? Então, assim, eles competem, a vida deles é competitividade. Daí, como você cria um filho, um homem, com toda essa questão de competitividade e com valores, Sim. com ética, né? Com princípios religiosos e morais. Sim. Numa base, porque assim, ele veio desde os 9 numa base, em base, né? E a base, ela é eclética. Sim. Ela tem muitas culturas. E assim, eles vivem mais com os treinadores, com a comissão técnica, do que com a família. Quais valores essas comissões passam para eles? Então, assim, tudo isso é um turbilhão dentro do coração de uma mãe. Não tem como não ser. E junto a isso tem a questão da lesão. Tem. Lesionou, porque assim, eu falo para Soato assim, Soato, vocês são piores que trabalhadores registrados. Porque quando a gente sofre a gente fica doente, a gente leva o atestado e a gente não tem o risco de perder a vaga. Não naquele primeiro momento. Vocês automaticamente são substituídos. Sim. Na hora que você apresentou o atestado, na hora que você lesionou. É bem isso, mas o mundo E para voltar, você tem que mostrar que você merece aquela posição. E quem está lá também está mostrando que merece, porque, na verdade, todo mundo merece, é o sonho de todo mundo, não é um sonho só seu. E, Kelly, o desafio para o goleiro é maior ainda, porque nós temos um goleiro e temos reservas. Então, assim, não sei se você concorda comigo, o desafio é muito maior. Porque o goleiro que é titular lá, para o reserva entrar, quando é que entra? Ou nem entra, ou é nem conhecido. E às vezes eles são muito bons. Sim. Tão bons quanto. Porque depende da confiança do treinador. Então é muita questão, mas a personalidade, eu falo assim, que personalidade do goleiro tem que ser muito decisiva para a posição. Porque eu lembro que às vezes os pais, né, quando eles são mais jovens, mas podia ter tocado aqui, tocado ali e tal, né? Eu falo assim, gente, presta atenção no Soato, é questão de segundo, para ele fazer a leitura do atacante, isso. Saber se esse atacante vai cortar para dentro ou vai para a linha de fundo, se ele vai ter que interceptar o cruzamento ou se ele vai ter que sair para a bola. Se aquele jogador vai fazer um chute de longa distância ou vai vir para dentro da área, como que o marcador dele está posicionado para isso, e daí ele tem que decidir se vai fazer o punho, se vai espalmar, se vai dar o soco, se ele vai encaixar, o que ele vai fazer com aquela bola e como que aquela bola vai vir. Então a leitura do goleiro tem que ser uma leitura assim, de jogo muito grande. Por isso que eu falo que a personalidade do goleiro é fato determinante nas categorias de base, na profissional, em qualquer uma. Tanto porque você fez 1000 defesas, 1000 milagres, né? Então você entrou num jogo, você fez 5, 6 milagres.
Se você cometer uma falha, é só isso que vão lembrar. Mas era isso que eu ia até falar para você, porque assim, as mães que eu conversei de goleiro, é assim, em frações de segundo, o seu filho vira um herói ou um vilão, o goleiro. E daí o que eu falo para Soato, porque as falhas acontecem, eles estão em formação. O que você faz pós-falha é o que determina se você vai ser o goleiro do próximo jogo. Não é a sua falha. É a sua reação pós a falha. Se você ficar cabisbaixo, se você se abalar e se você mostrar insegurança no lance subsequente, você está fora. Então é isso que determina. Por isso que eu falo que a personalidade é um fator crucial para o goleiro, né? Para os demais jogadores, para quem é capitão do time tem que ser também, tem uma personalidade bem forte para você conseguir reger aquela orquestra lá, né? Não tem, isso. O capitão ele tem que ter todo o jogo de cintura, porque cada jogador é um jeito, tem uma visão de jogo, tem, né, uma visão do colega, mas o goleiro, eu falo assim, que ele tem que fazer a leitura de todos os jogadores, né, do time dele e do adversário. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Não tem outra opção, né? Kelly, nossa conversa tá maravilhosa. Tá louca, Dava até que eu falo demais. Eu também falo, mas você tem muita coisa para contar. Dá para fazer não sei quantos podcasts só falando de goleiro, assim, porque, olha, você tem muita experiência como mãe de goleiro, viu? Eu tô impressionada, você tá dando aula aqui, viu? Eu falo assim, eu aprendi tudo, ele fala assim para mim, Cida, mãe, você odiava que o pai fosse jogar, olha eu contando, era fato. E agora, você fala mais de jogo que o pai. Eu falei assim, olha, eu comecei tendo que te levar para os treinos. E os treinadores te corrigiam. Dá passada, essa você dá passada, essa você não dá passada. Essa você faz a cama, vai rasteira, não vai rasteira. Eu falei assim, então é tanto ouvir os treinadores falando, né? Que você aprende demais, né? Acaba... Mas, Kelly, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Olha, eu conversei com várias mães de goleiros e elas me falaram que ser mãe de goleiro é muito sofrimento. Você concorda com isso? Olha, o que eu penso, Cida, é assim, a gente tem que ter nervo de aço. Quando tá todo mundo desesperado, você tem que confiar na sua cria. Foi você que fez. Você sabe do que ele é capaz, né? Então, eu falo assim, que a gente fica tenso, a gente fica. Mas não é nem por ele tomar o gol. Porque, assim, às vezes ele fica bravo comigo. Eu falo, mas, Soato, aquele gol foi desenhado. Não tinha como não tomar, coisa mais linda de gol que você tomou. Ele fica muito bravo comigo, né? Porque tem alguns gols que não tem o que o goleiro fazer. Então, o que deixa a gente, assim... um pouco mais tensa é quando a gente vê que o gol era defensável, né? Então, assim, a escolha dele foi uma escolha não tão pertinente para aquele tipo de lance, porque ele vive de escolhas. Então, fácil não é, mas o que eu falo para ele fala assim, mãe, mas às vezes a derrota recai sobre o goleiro. Isso que eu falei, para quem sabe ler o jogo, não. Tem lances, João, que não. Né? Se a falha for sua, eu acho assim, meu filho, quando a falha realmente é sua, você admite e trabalha a falha durante a semana e evita ela no próximo jogo. Mas o goleiro não joga sozinho, João. O goleiro joga com mais 10. São 11 jogadores. Um goleiro jamais ganha um jogo, porque você precisa do atacante marcando o gol. Então, assim, é uma visão um pouco, quando a gente via antigamente, da época que eu assistia jogo com meu pai, que tudo era culpa do goleiro, né? Então eu falo assim, meu filho, é assim, o que você tem que entender, que nem sempre a culpa é sua. Se você conseguir fazer essa leitura do jogo, se você compreender que às vezes o problema está no primeiro combate
né, da marcação, ou de repente está no segundo combate, ou permitiu que o jogador cortasse para dentro e tivesse espaço para bater aquela bola perfeita no ângulo. O gol é lindo. Falei, não tem o que fazer. E aí o erro é seu, o erro é de quem não marcou aquela bola, que deixou aquele espaço para o atacante adversário bater aquela bola perfeita. Porque ele tem que ter uma fração de segundo para posicionar o corpo e acertar a batida. E a parceria com o zagueiro. Peraí, o goleiro tem que ter. Não tem. E daí é o que eu falo para ele. Eu falei, são 11 jogadores. Falei, não é só o goleiro. Mas é então, bem... assim, é sofrido. Eu falo assim, que é mais tenso quando o goleiro marca um pênalti. Isso que eu ia te perguntar. Quando o goleiro tá só ele lá e assim, ele não tem o que fazer e ele faz o pênalti, aí fica tenso, porque ele tem a obrigação de defender, porque foi ele que fez, né? E eu vi que o seu filho é um bom pegador de pênaltis, eu vi lá os vídeos. Ele sempre gostou, sempre gostou. Sempre. Ele sempre gostou dessa parte dos pênaltis, mas ele ama ser goleiro. Assim, por mais sofrida que seja a posição, é o que ele ama fazer. E eu falo assim para ele, que agora é muito melhor, né? Que você ama, ainda tem o Zete de ídolo junto. Falei, misericórdia. Aí com o Zete junto... Ele fala assim, mãe, às vezes a gente tá treinando, tô lá, empenhado, eu olho, ele surge do nada, do lado do gol. Tipo assim. O Zete aparece lá. Né? E aí ele falou assim, ele fez assim, mãe, é muito legal. Eu falei, pois é um sonho sendo realizado, né? A gente fala que ele tem o sonho de ser profissional, e a gente também tem, mas você ter contato com o ídolo, e isso acontecia quando a gente fala, por exemplo, lá no Atlético Paranaense, a base e o profissional é junto. Né? Então, ele tinha também o contato com os goleiros de lá, com o Bento, né, com o Mikael, todos esses goleiros, ele também tinha contato. E aí, os goleiros treinam, né, e depois eles dão uma espiadinha nos meninos da base jogando, né? E essa troca de experiência dos mais velhos, né, igual o Zete, tem o coordenador, né, o Felipe, que também sempre está junto com o Zete, que sempre está ali fazendo as correções que precisam, mas, então assim, ele tem o suporte, ele tem o Augusto, preparador de goleiro, ele tem o Felipe, que é o coordenador, e ele tem o Zete. Então, assim, eles são muito amparados e conseguem perceber onde eles estão mais carentes, onde eles precisam evoluir mais. Então, assim, ele está aprendendo muito desde que ele chegou ali, e a gente só tem a agradecer, né? Por mais que seja difícil o mundo do futebol, você foi mãe de jogador, mãe de jogador, né? Sim. Que mãe de jogador sabe tudo que viveu nessa vida, né? E tem muita coisa pela frente ainda. Não é fácil, e aí fica assim, com 14 é decisivo, né, para assinar a formação. Aí você passa dos 14, daí, assim, até os 14 parece que ainda demora um pouco para chegar, né? Mas quando você chega lá nos 15, que assina a formação tal, já é o 20, né? Já é o 20, E daí fica aquela questão assim, ele vai assinar o profissional, não vai assinar, vai ser dispensado, porque daí você fala assim, não, mas o Rafael tá tão bem, tem o Jandrei, tem não sei quem, tem não sei quem, né? Você fala assim, tem o Yang, tem o Leandro que tá de saída, né? Mas tem o Jota Pantinga que tá subindo, tem o Jota Nazário que tá subindo, daí você começa a pensar nos outros goleiros, porque a coisa só vai afunilando, né? Só vai afunilando. Não tem assim, não amplia, começa muitos e vai só restringindo. Principalmente para goleiro. Você fica na próxima fase. Eu falo assim, isso daí, eu falo assim, isso é fase. Vamos superar uma fase por vez. Isso. Né? Sempre procurando melhorar.
com parceria. Falei, você não é melhor que ninguém. Se você tiver companheiros, o que eu falo para ele, né? Soato, é assim, se o seu amigo de clube for bom goleiro, ele te ajuda e você ajuda ele. Você só vai crescer no meio dos bons. Mesmo que você fique na reserva, você só vai evoluir se o nível dos seus amigos for bom. Então, por mais que exista a competição, ela tem que ser uma competição com respeito. É bem isso. Você tem que respeitar, né? Você tem que jogar limpo e respeitar. E vai ter a posição quem o treinador achar que está mais preparado para aquele jogo. Quem vai ser titular? Quem treinou melhor durante a semana, que o treinador viu que tem condições para aquele jogo. É isso. Porque ninguém quer entrar num jogo para perder. Nem o treinador, nem ninguém. Então ele não vai escalar alguém que ele acha que está faltando um pouquinho ainda para chegar. Não é que é ruim, é que está faltando coisa mínima para chegar. Então é isso, eu falo para ele. E a gente vai nessa loucura de vida de mãe de jogador. E de goleiro é pior. Concluído, é pior. Pior, Ô, Kelly, a gente está chegando no final aqui, mas eu adorei a nossa conversa, viu? Vamos voltar a conversar mais para frente aí, viu? Boa sorte pro seu filho lá, o Soato, obrigada, lá no São Paulo, viu? Que ele brilhe muito lá, faça muito sucesso, viu? Se Deus quiser. Conquiste muito espaço. Aí eu queria só que você deixasse uma mensagem para as mães de jogadores. Tá, o que eu queria falar para as mães, por mais difícil que seja a caminhada, vale a pena, né? Ai, mãe de goleiro é pior. Não existe pior, não existe melhor. Os meninos, eles estão em formação, eles estão em fase de crescimento como homens, né? Então, eles estão se formando como homens. Por mais difícil que seja, por pior que seja o momento, sempre existe um novo amanhecer, né? E a gente não pode perder a esperança, né? E acreditar nos nossos filhos. Com certeza. Kelly, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei, viu? Você obrigada, é uma professora, filha. Sabe de tudo de goleiro. Não, eu falo que professor é o Zete. Mas você já aprendeu bastante com o Zete. Ele é muito assim, né? Tem muita experiência. E a gente tem muito que caminhar. Isso. Ó, muito obrigado, viu? Sucesso para você também. Parabéns pela mãe, né? Obrigada. Goleiro aí, toda essa força que você tem, né? Caminhando aí com seu filho. Tá obrigada, bom? Obrigada. E que o canal seja um sucesso sempre. Ai, que vocês obrigada. possam apoiar muitas mães por aí. Estamos aqui. Tá bom? Beijo. Ó, um grande beijo, viu? Sucesso pro seu filho. Tchau.